Senhores vereadores, vereadoras, público presente, internautas, bom dia. Sob a proteção de Deus, vamos dar início à segunda sessão extraordinária a ser realizada no dia 30 de 6 de 2016, às 10 horas. Solicito ao vereador Hélio José Viana Gonçalves que proceda um trecho da Bíblia. Bom dia a todos. Lamentação sobre Israel. Ouvi estas palavras, esta lamentação, que vou pronunciar sobre ti, casa de Israel. Caiu e não se levantará mais a Virgem de Israel. Está atirada sobre o seu próprio solo, ninguém a levanta. Porque eis o que diz o Senhor Javé: a cidade que punha em linha de combate 1000 guerreiros não possuirá mais que 100, e que punha 100 guerreiros ficará reduzida a 10 na casa de Israel. Terminado, presidente. Muito obrigado. Eu solicito o senhor secretário que proceda a chamada regimental. Chamada regimental nominal da segunda sessão extraordinária do dia 30 de junho de 2016. Vereador Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Presente. Vereador Diego Mendes de Souza Carribeiro. Presente. Vereador Hélio José Viana Gonçalves. Presente. Vereador José Fernando de Oliveira. Presente. Vereador Paulo Sebastião Bueno. Presente. Vereador Pedro Domingues de Oliveira. Presente. Vereador Raimundo Aparecido Bueno. Presente. Vereadora Rosângela de Souza Pavani Escudeiro. Presente. Vereadora Rosilene Camargo Pazinato. Presente. Vereador Valdomiro de Paiva. Presente. Vereador Vanderlei Bocuse Teixeira. Presente. Está finalizada a chamada regimental, senhor presidente. Havendo quórum legal, declaro aberta a presente sessão extraordinária. E passo ainda ao senhor secretário a leitura da pauta da sessão extraordinária. Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões. Convocação. Em conformidade com o artigo 171 do Regimento Interno desta Casa, ficam vossas senhorias convocadas para a realização da segunda sessão extraordinária 2016, a ser realizada no dia 30 de junho de 2016, às 10 horas, para a deliberação das seguintes matérias. Projeto de Lei nº 18/2016, dispondo sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária de 2017 e da outras providências em segundo turno. Contas municipais do exercício de 2012, TC 1862/026/12, Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, 27 de junho de 2016. Valdomiro de Paiva, presidente. Ciente, Alexandre Miguel Aparecido da Silva, Diego Mendes de Souza Carribeiro, José Fernando de Oliveira, Hélio José Viana Gonçalves, Paulo Sebastião Bueno, Pedro Domingues de Oliveira, Raimundo Aparecido Bueno, Rosângela de Souza Pavani Escudeiro, Rosilene Camargo Pazinato e Vanderlei Bocuse Teixeira. Pauta da segunda sessão extraordinária a ser realizada no dia 30 de 6 de 2016, às 10 horas. Ficam, então, presidente, esses dois projetos, o 18 e as contas municipais. Bom, eu vou passar ao senhor secretário a requerimento feito pelo vereador Rosângela de Souza Pavani Escudeiro, presidente da Comissão Especial de Análise da Conta, e Diego Mendes de Souza Carribeiro, também membro da comissão. Em seguida, que eu vou ouvir o plenário sobre o requerimento. Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões. Excelentíssimo senhor doutor presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Rosângela de Souza Pavani Escudeiro e Diego Mendes de Souza Carribeiro, respectivamente vereadora, presidente e vereador membro da Comissão Especial constituída, nos termos do disposto no artigo 143, parágrafo 1º, inciso 1, da Lei Orgânica Municipal,
para análise e emissão de parecer sobre as contas do Executivo relativo ao ano de 2012, tendo em vista o parecer do vereador relator Paulo Sebastião Bueno e a complexidade da matéria, vem respeitosamente perante essa presidência dizer que não puderam ainda concluir o exame dos autos, bem como emitir os seus pareceres, dada a exiguidade de tempo, 3 dias, para análise, enquanto que o relator teve 60 dias para emitir seu parecer. Diante do exposto, requer a retirada da pauta nesta sessão extraordinária, a fim de que tenha tempo suficiente para a apurada análise dos autos, dos motivos que levaram o Tribunal de Contas a emitir parecer desfavorável do parecer do relator, a fim de que possam firmar sua convicção. Bom Jesus dos Perdões, 30 de junho de 2016. Rosângela de Souza Pavani Escudeiro, vereadora, presidente da comissão. Diego Mendes de Souza Carribeiro, vereador e membro da comissão. Bom, tendo em vista o requerimento, para ter maior respaldo sobre a procedência ou não, eu pretendo submeter a votação do plenário. Os vereadores querem se manifestar sobre o requerimento? Posso falar aqui, doutor? Eu pedi um prazo, mas porque na realidade ia ser votado na segunda-feira, aí o vereador Paulo pediu para entrar na pauta de hoje, só que não deu tempo de fazer o parecer, até porque as contas estavam junto com o Paulo, ficou com o Paulo novembro, de 60 dias, então eu quero analisar melhor, até porque eu acho que hoje o pessoal da Previdência vai estar vindo aqui, não tem um momento que fala sobre as contas da Previdência. Então, eu gostaria de ouvir o pessoal da Previdência primeiro, para depois fazer meu parecer. Obrigada. Senhor presidente, também gostaria de fazer Vereador, só para dar ordem, o Diego quer se manifestar? Bom, presidente, estou de acordo com a Rosângela, não teve tempo hábil ainda para avaliar, e eu acho que seria viável aparecer depois de ouvir a opinião da presidência. Eu quero aqui registrar a presença do nosso colega, o vereador Diego Fonseca, vereador da Câmara Municipal de Taubaté, nos honra uma visita. Seja bem-vindo, vereador. Dentro de alguns minutos a gente toma um café aí, tá? E também Jonas Arantes de Camargo, chefe de gabinete da Câmara Municipal de Taubaté. Muito obrigado pela presença. Os vereadores dessa casa se sentem honrados com a presença de vocês. Sinta à vontade. Pois não, vereador. Então, senhor presidente, bom dia a todos os colegas, bom dia àqueles que estão nos assistindo. No meu entender, senhor presidente, eu não concordo com esse requerimento e vou dizer por quê. Está expresso na lei orgânica, expresso no artigo 9º, inciso 17º, que as contas, depois que o tribunal envia o parecer e chega aqui na Câmara, nós temos 90 dias para analisar, emitir o parecer e votar. E quando foi criada a comissão especial para analisar essas contas, todos os membros da comissão teve o tempo suficiente para analisar as contas. Eu não vi nenhum membro da comissão se interessado em, deixa eu dar uma olhada nas contas aqui, deixa eu verificar para mim ter um juízo. Nenhum requerimento foi feito, a não ser o meu, para o superintendente do fundo. E o que diz aqui o artigo 9º, inciso 17, diz o seguinte: julgar anualmente as contas prestadas pelo prefeito em 90 dias, após a apresentação do parecer prévio
pelo Tribunal de Contas competente, observado o seguinte: o parecer prévio só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. As contas do município ficarão durante 60 dias anualmente na Câmara Municipal e na Prefeitura e nas associações de moradores para que as requerem para o exame, apreciação, à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, que deverá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. Durante o período referido na linha anterior, o presidente da Câmara e o prefeito, respectivamente, designarão servidores habilitados para, em audiências públicas, prestar esclarecimento. Depois, a publicação no órgão oficial do parecer e da resolução que concluírem pela rejeição das contas, é obrigatório o encaminhamento ao Ministério Público. Então, eu acho que foi tempo suficiente para analisar, e até porque não é o relatório, não é nem o parecer do relator que vai ser analisado, é o parecer do Tribunal de Contas que vai ser analisado aqui. Entendeu? Até os 2 membros da comissão poderiam ter emitido um parecer contrário. Entendeu? Então, Paulo, por isso eu pedi o tempo, que você fez o seu parecer, eu vou fazer o meu. Só que em 3 dias o jurídico da casa não fez o parecer, você entendeu? Mas aí, colega, eu acho que faltou empenho de vocês, o tempo já se expirou. Agora... Quanto tempo você ficou com o projeto na mão? Você ficou? Não, o processo falou ficou comigo. com você 60 dias. O processo ficou nas comissões. Nas comissões. Com você. Eu não peguei o processo e levei para minha casa. O processo ficou aqui na Câmara. Foi o que foi falado. O que foi falado? Como foi falado? Eu fui lá pedir agora para fazer a minha coisa, não estava pronta ainda. Você ficou 60 dias no projeto. Eu não fiquei, Rosângela. As contas ficaram aqui. Eu não levei as contas para minha casa. Vocês poderiam ter muito bem vindo aqui e olhado. Quem passou essa informação para vocês é completamente equivocado. Olha, até porque nós estamos com 2 projetos na Casa da Previdência, vocês sabem muito bem disso. Sim. Então, e o que está pegando aí nas contas é a Previdência. Então eu quero ouvir primeiro o pessoal da Previdência, para depois eu fazer meu parecer. De repente eu até posso ir junto com o seu parecer, mas primeiro eu quero ouvir o pessoal da Previdência, Paulo. O meu parecer, pouco importa na decisão aqui. Certo? O que tem que ser analisado é o parecer do Tribunal de Contas. É isso que tem que ser. E na casa já teve época que votaram contra o Tribunal de Contas. Então nada impede de eu fazer um parecer separado. E se eu quiser votar contra o Tribunal, eu voto, Paulo. Cada um faz o que acha. Vereadora, não é isso que eu estou questionando. A senhora tem todo o direito. Não é isso. Eu estou falando de tempo. O tempo regimental já estourou. Então não se cumpre a lei orgânica. Não se cumpre a lei orgânica. É só isso. Acho que a lei tem que ser observada. É só isso. Entendeu? Quanto ao seu parecer, se a senhora é a favor, é contra, isso para mim não me interessa. Entendeu? Só estou falando do prazo que a gente tem que cumprir. Porque quando os auditores do tribunal chegam aqui na Câmara, que eles vão fazer a análise nas contas do município e da Câmara, eles querem saber se as contas foram julgadas pela Câmara. Então não tem sentido. Então pega a lei orgânica, rasga e joga fora, se não for para cumprir a lei. Era isso que eu gostaria de dizer, senhor. E tem rasgado também na época que era do Paulo Afonso, as contas, né, Paulo? Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Só nem sabe o que você está falando. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Era essa a minha posição, senhor presidente. Bom, questão textual e conforme a orientação do jurídico, eu vou suspender a consulta do plenário sobre esse requerimento, apesar de ser uma prerrogativa do presidente deferir ou indeferir. Mas como é o meu feitio sempre ouvir os colegas, eu coloco a votação por requerimento. Alexandre Miguel, presidente.
Senhor presidente, só queria ressaltar, respeito a opinião da Rosângela, do vereador Diego, mas eu sou contra o requerimento, porque já teve os 90 dias para estar vendo isso e não foi visto. Então eu sou contra. Diego Mendes. A favor. A favor. José Fernando. A favor. Edson Luciano Gonçalves. A favor. Paulo Sebastião. Né? Contra. Pedro Benito Azevedo. Contra. Raimundo Aparecido Bueno. Contra. Rosângela Tavares Cudeiro. Contra. Rosilene Camargo Fascinato. Contra. Calma aí, não entendi. Você votou errado. É a Por favor? favor, desculpa, eu estou concedendo outra coisa. Desculpa aí. Rosilene Camargo Fascinato. Contra. E Vanderlei Bocuse Teixeira. A favor. Então, 5 votos favoráveis e 5 contra. Bom, essa presidência, para não haver uma ingerência, nem de um lado, nem do outro, concordo plenamente com o vereador Paulo sobre a questão que está inserida no lei orgânica. A gente tem que cumprir lei mesmo, senão não tem valor a vigência da lei. Mas, segundo a orientação também do meu departamento jurídico, ele entende que, de acordo com o artigo 232, o vereador pode requerer vista do processo relativo a qualquer proposição, desde que essa esteja sujeita ao regime de tramitação ordinária, que é o caso. O requerimento de vista deve ser escrito e deliberado pelo presidente, não podendo seu prazo exceder ao período de tempo correspondente ao intervalo entre uma sessão ordinária e outra. Parágrafo segundo. Não se conformando com a decisão do presidente, o vereador requerente poderá recorrer ao plenário que deliberar a respeito. O requerimento, artigo 236, o requerimento do adiamento da discussão de qualquer proposição será sujeito à deliberação do plenário e somente poderá ser proposto no início da ordem do dia ou durante a discussão da proposição que se refere. A apresentação do requerimento não pode interromper o orador que estiver com a palavra e o andamento ser proposto por tempo determinado contado em sessão. Então eu vou deferir o requerimento, mas chamo a atenção de vocês que vou instruir o processo, vou levar o cumprimento do Tribunal de Contas, para que amanhã essa casa não sofra as penalidades que o Tribunal impõe, entendeu? Mas atenta ao requerimento com relação ao que está inserido no regimento interno, que realmente é de uma sessão para outra. Nós estamos hoje encerrando as sessões durante o primeiro semestre, apesar de já ser uma sessão extraordinária, tendo em vista a votação da lei de diretriz orçamentária, que hoje dá os 10 dias. Tá? Então, eu vou deferir e chamo a atenção dos senhores para essa finalidade. Então, eu retiro da pauta para a votação, né? Discutido já foi a votação do parecer. Tá? Em seguida, eu coloco em votação o projeto 18 de 2016, datado de 16 de 6 de 2016, de autoria do chefe executivo municipal, substitutivo ao projeto de lei número 10 de 2016, de autoria do chefe executivo municipal, de 28 de 4 de 2016, dispondo diretriz orçamentária para a elaboração da lei orçamentária de 2017 e da outra providência. O projeto de lei está em discussão. Senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, público presente, internautas, nosso amigo vereador de Taubaté, obrigado pela presença. Senhor presidente, eu quero dizer que essa lei foi muito bem apreciada, discutida aqui pela casa. Prova essa que até surgiu uma emenda, onde a Câmara Municipal solicita para que o ano que vem tenha a previsão e a dotação orçamentária de R$1 milhão para a construção do novo cemitério. A gente sabe que o novo cemitério se faz necessário na cidade e a Câmara atenta à lei orçamentária, então criamos essa prerrogativa e deixamos esse recurso já estabelecido. E dizer também que não será realizada pela atual administração, pois esse orçamento será do ano de 2017. Então o prefeito que vier, que ganhar as eleições,
e tomar posse, ele então tem já a prerrogativa e pode construir aí, então vamos esperar o cemitério. Pessoal, presidente. Alguém mais gostaria de ter muitas palavras? Bom, ninguém se manifestando, eu coloco a votação o projeto 18, 2016, que trata da era de Heron. Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Aprovado. Diego Mendes Souza Carreiro. Aprovado. José Fernando de Oliveira. Aprovado. Hélio José Viana Gonçalves. Aprovado. Paulo Sebastião Bueno. Aprovado. Pedro Rodrigues de Oliveira. Aprovado. Rosângela Raimundo Aparecido Bueno. Aprovado. Rosângela Aparecido Souza Escudeiro. Aprovado. Rosilene Camargo Casinato. Aprovado. Vanderlei Concurso Teixeira. Aprovado. O projeto foi aprovado por unanimidade em segunda votação e será modificado a forma da lei. Coloca a tribuna à disposição dos interessados para tecer considerações sobre a matéria para a qual foram convocados. Senhor presidente, nobres vereadoras, vereadores novamente falando, é importante esclarecer, senhor presidente, que ninguém está cobertando, em momento alguma falcatrua do atual prefeito. As contas que foram rejeitadas foram contas que não era dele, inclusive pagamento de precatórios. Não foi o prefeito atual que fez essas contas. E hoje ele está pagando. Está em dia os precatórios. A Previdência sempre teve problemas nessa Previdência. Seja em aplicação em um banco errado, seja em deixar de investir em tal lugar. E sempre sobra para o prefeito. Eu acho que até o Tribunal de Contas tem que rever essa situação, porque a Previdência é um órgão, acaba sendo um órgão só, a prefeitura. É direito do funcionário, ele vai receber. Todo trabalhador, quando é descontado da sua folha de pagamento, o que é descontado, o percentual que é descontado, de um jeito ou de outro ele tem esse direito. Então isso também não é um crime. Isso também não é um agravante a ponto de denigrir a imagem do prefeito. Então, que fique clara essa situação. Às vezes o público não entende direito, acha que a gente está encobertando desvio de recursos, encobertando dinheiro mal aplicado, encobertando, enfim. Então esse é o posicionamento e isso eu gostaria de falar. É só, senhor presidente. Alguém mais gostaria de Senhor presidente, eu até nem ia falar mais nada, mas também eu não posso deixar de contrariar o que o nosso colega Fernando falou. O senhor falou, Fernando, não tem cabimento que o senhor acabou de falar aí, que as contas não é do atual prefeito. Ó, o Eduardo... O precatório de 2012 era dele? Ele, em 2012, quem era o O prefeito? precatório, o precatório passado. Esse precatório aí era da gestão Nós passada. não estamos falando de precatório. Os agravantes que rejeitou a conta dele é o precatório. Não, nós estamos falando do fundo de previdência. O teor do requerimento de vocês foi para analisar melhor a dívida que tem com o fundo de previdência. Mas eu só vou recordar o senhor. O atual prefeito assumiu a prefeitura de Bom Jesus dos Perdões exatamente no dia 27 de junho de 2011. E o precatório é pequeno. O precatório? Não, o precatório pode ter sido de anos anteriores. É isso que eu Não, disse. mas eu volto a falar, vereador Fernando. Para o senhor não ter analisado as contas, o senhor está falando coisa que o senhor não sabe. A dívida com o fundo, quando o prefeito assumiu em 2011, o município tinha uma dívida com o fundo de previdência de R$ 486 mil. Essa era a dívida quando ele assumiu. De junho de 2011 até dezembro de 2012, ele aumentou essa dívida em 290%. Uma dívida de 486 mil foi para 1.910.000. E ele era o prefeito. Certo?
Então, e até, o vereador, o precatório gera uma irregularidade que o tribunal rejeita as contas, mas não é uma irregularidade tão grave. Grave é ficar devendo para o fundo de previdência. Certo? Isso aí é uma verdadeira pedalada fiscal, que isso gera um juro altíssimo para o município. Pode ver, eu fiz um requerimento para o superintendente do fundo, o Zé Natalino mandou para a gente, sabe? Todos os parcelamentos, tudo quanto foi pago de juro. Entendeu? O que se paga de juro para o fundo de previdência é uma coisa absurda, Fernando. É uma coisa absurda. Sabe? Isso compromete demais o orçamento do município. É isso que eu acho que é grave. O mais grave é isso. Não é à toa que o próprio Tribunal de Contas apontou isso. Ninguém está aqui para ficar condenando o prefeito, não tem nada uma coisa a ver com a outra, certo? A gente tem que ser coerente, a gente tem que saber dar um voto para determinadas matérias aqui, coerente. O parecer do tribunal é um parecer técnico, certo? Então eu acho muito difícil arrumar um argumento plausível que derrube o parecer do tribunal. Mas aí, como aqui a casa é uma decisão política, tudo bem, cada um dá o voto como quer, como acha que deve ter. Agora, o senhor dizer que o prefeito não é responsável pelas contas de 2012, faça-me um favor, né? Vossa Excelência não entendeu o que eu falei. Quando ele subiu em 2011, no momento da cassação, os meses corridos, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, praticamente ele estava no escuro. Estava no escuro. A cidade estava em momento de calamidade. Mas não tinha condições. Viu, Fernando? Mas infelizmente, quem assume um governo, tem que assumir um outro. Eu acho também que o Tribunal de Contas, tinha que considerar essa questão. Tudo bem, Eles dão o parecer deles e nós fazemos o julgamento nosso. O meu ponto de vista, o meu julgamento, eu não posso concordar. Sei que ele cometeu essa inflação, mas hoje está em dia, no fundo. Até o Zé Natalino vai estar vindo. Não está em dia não, Fernando. Acabou de chegar um projeto de lei aqui na Câmara para parcelar a dívida do fundo em 20 anos. Como que está em dia? Onde está esse projeto de lei, senhor presidente? Eu não vi esse projeto de lei. Não, é que não deu. Ainda não veio no plenário. Então, mas a gente vai estar conversando aqui com o Zé Natalino hoje, segundo as informações que eu tive. Tudo bem. Né? Eu só estou questionando, senhor vereador, é que o senhor comentou que essas contas que estão sendo julgadas não é do prefeito, então eu precisava esclarecer isso, porque senão fica um mal entendido, né? As pessoas que estão assistindo aqui vão pensar que a versão do senhor é que está correta. Então, as pessoas que estão assistindo, alguns, só estavam esperando a manchete sair. Câmara reprova as contas do prefeito. Não é isso, não. É absoluta certeza, Paulo. Como não? A manchete seria essa amanhã. Câmara reprova as contas do Partido Verde. Só para encerrar também, não adianta ficar protelando discussão, não é isso. E também nem se trata de uma discussão, é um debate saudável. Agora, eu só queria deixar bem claro que as contas de 2012, quem responde pelas contas de 2012 é o atual prefeito, só isso. Bom, alguém mais gostaria de fazer uso da tribuna? Bom, quem se manifestando, eu até apenas para complementar o que o nosso colega falava, uma rejeição do parecer do Tribunal de Contas dessa casa depende de votação de 2/3 da casa. Seria em torno de 8 vereadores, inclusive, com voto dessa presidência. O que está previsto aqui na lei orgânica, no artigo 27, o parágrafo 4º, inciso segundo, no inciso 1, eleição do parceiro prévio do Tribunal de Contas, votação de 2/3 da casa. Então,
sei se muda muita coisa. Então, não havendo mais nada a se tratar, eu desejo a todos um bom recesso, que nós só vamos retornar provavelmente para no dia 1º de agosto, a não ser que seja convocado algumas sessões extraordinárias, a qual será dada a convocação aos senhores dentro do prazo presidencial. Portanto, declaro encerrada a presente sessão, mas gostaria de pedir que ficasse apenas 10 minutos e convidar aqui o nobre vereador da Câmara de Pontão Baté, que nos honra com sua visita, vereador Diego Fonseca, para que cumprimentar o vereador aqui na tribuna, colocando-se à disposição, se assim eu entender.